E aí, pessoal, beleza? Sou o Marcos, autor dos 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês hoje dois assuntos cruzados de naturezas semelhantes dentro da construtiva que farei com vocês. O primeiro ponto eu já até fiz vídeo sobre isso para variar, mas outras explanações. Às vezes, tratando-se do aspecto do vício, a pessoa precisa ter uma grande perda para poder reagir. Esse é um tópico, cara, que ele é bem delicado de ser conversado, porque é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que é verdade, também não é verdade. Mas a gente vai conversar isso ao longo do vídeo. E o outro, que tem um fator complementar, é mais ou menos o seguinte. Às vezes, o medo de algo pior faz com que, então, conseguimos, quem sabe, parar de usar. É tudo sempre muito nebuloso, porque é difícil dizer, cara. Quando a gente... Os grandes pontos que hoje eu tenho vivido aqui com vocês, né? Vocês que me acompanham devem perceber, é que eu tô passando realmente por um amadurecimento, por mais que eu tenha, né? E até, poxa, fazer até um desabafo, sabe? A minha jornada, ela iniciou de uma forma completamente despretensiosa e estou onde estou, né? Mesmo sem saber onde estou, mas já sabendo onde eu não quero estar, pelo menos, né? Mas, obviamente, eu tenho aí uns prelúdios de onde estou. Cada vez mais eu tenho descoberto, né, onde estou. Nossa, eu sempre filosofo, né? Em contrapartida, talvez até pelo que eu tenho vivido, né? Os meus olhares, eles não estão tão atentos às periculosidades reais, destrutivas, né? Inclusive que me dão medo também, ao aspecto do vício, em álcool e drogas, né? Ou qualquer vício determinante e as suas migrações. Então, essas duas óticas que eu trouxe, né, neste longo 3 minutos de introdução, é o que nós vamos conversar, tá? Antes, obviamente, eu vou te convidar para se inscrever no canal, caso não esteja inscrito ainda. Te convidar para ser membro, caso você não seja. Se você quiser comprar os meus livros, são 5 livros publicados. Coloca Fábio Marcondes Livros no Google, que aparece as grandes livrarias. E eu tenho um livro narrado por mim mesmo, meu primeiro livro, 30 anos fudeu, que se transformou num audiolivro, que você encontra na tocalivros.com. Eu até fiz uma rápida passagem deste assunto em algum vídeo que tá na sequência aí, sobre o fato, né, precisar perder, precisar se fuder pra parar, né? O outro vídeo que eu mencionei que eu tenho sobre isso é trazendo sim a ótica onde, existindo uma grande perda, você consegue parar, né? E é interessante como eu acabo sendo contraditório a mim mesmo, né? É muito rico, cara, se enxergar transitório, né? Num aspecto realmente volátil, até mesmo das concepções, né? Por isso que eu falo que, cara, mano, eu tô aqui aos que se identificam, traduzem para suas verdades, cria seus próprios caminhos, que eu sou um cara falho, cheio de erro, que eu não sou dono de uma verdade. Porque realmente, cara, eu também estou dentro da impermanência descobrindo coisas, né? E principalmente, né, eu que venho, só um parênteses, né? Eu que venho de uma escola que para mim continua sendo a melhor ferramenta, né, que são os grupos de 12 passos, todas as rigidezes, as sérias importâncias, né, no aspecto de recuperação, com certeza, cara, para mim ainda é a melhor, né? Em contrapartida é isso, cara, 12 anos atrás,
eu ainda era mais novo também, eu tinha 29 anos, cara, eu tô com 41, né? E de lá pra cá, e dentro de toda a minha natureza, como eu também tenho compartilhado com vocês, eu não tô mais fazendo essa quebra, né? Tipo, antes de usar, usando, ficando limpo. Cara, eu tô enxergando tudo como um grande espaço numa régua que de uma certa forma foram episódios e diversos episódios, separação dos meus pais, a minha concepção, né, no aspecto familiar, as coisas que eu vivi, os estudos que eu tive, as experiências, o uso de álcool e drogas, entre outras coisas, né, ficar sem usar, porra, casar, separar, ter empresa, perder empresa, porra, transformar a vida, o contato um pouco mais subjetivo junto a aspectos mentais, sentimentais. Então tá tudo dentro de uma mesma natureza, cara. Então eu tô passando isso com vocês, sabe? E no vídeo, né, que eu falei sobre é necessário um catarse para que haja uma transformação, o que eu tô dizendo agora é o contrário, tá? Eu vou defender a ideia, não defender no aspecto de estar certo e errado, sem juízo de valor sobre o que é certo e errado, né? Que cada um construa aí a sua própria verdade, né? E permita-se, inclusive, entender que ela pode ser variável. Mas o ponto é esse, eu conversei, né, no domingo ou no sábado, eu conversei no sábado com uma pessoa e ela tava ali dizendo, né, algumas questões e tal, não sei o quê. E ela falou, puta, eu acho que ele precisa se fuder, mano, não de forma ruim, né, mas tipo, mano, eu acho que ele precisa ter uma puta de uma perda, uma puta de uma dificuldade, pá, pra conseguir mudar. Eu falei, às vezes pode ser, né, mas aí eu comecei a lembrar realmente de mim, as pessoas que eu tenho conversado, os meus convívios, né, em diversas comunidades. Cara, às vezes, mano, às vezes a dor ela já tá tão profunda, mano. É uma decepção tão grande consigo, tá ligado, velho? Existem tantas verdades cruzadas, né? Que inclusive tem a ver com alguns vídeos que eu tenho feito anteriormente, para não ficar prolixo, mas para não deixar solto. Cara, existem fatores, né, de qualidades hormonais, neurológicas, fisiológicas, biológicas, bibibibabá, junto às questões, cara, de aspectos psíquicos, sentimentais emotivos, instintivos, intuitivos, subjetividades de qualidades, mano, espirituais. Então é importante, cara, entender várias coisas, né? E dentro de todas essas realidades, às vezes, né, principalmente partindo do ponto onde a adicção, ela nos qualifica, né? Nos qualifica, generalizando assim de uma forma bem ampla, só para que tenhamos um entendimento um pouco mais assertivo, ela é caracterizada, né, sobre a tríade do egocentrismo, da obsessão e a compulsão, mas ela também adota uma série de coisas, como por exemplo uma grande inabilidade, né, uma inabilidade em manter coisas, né, em sustentar coisas. Então é muito comum existirem perdas, né, de estudos, de trabalhos, de relacionamentos, de sonhos, né, que foram iniciados e não concluídos. Então é uma inabilidade. Essa inabilidade muitas vezes ela está associada, cara, a um sentimento que, mesmo sendo ressignificado, muitas vezes ele não se enquadra, velho, tá ligado? E é muito foda, né? E aí entram também alguns pontos que eu também tenho compartilhado bastante, que é o fato em a adicção, né? Tratando-se aqui da adicção, ela é uma doença, né? Só que ela entra numa área de qualidade moral, ética, e isso é complicado, cara, porque se uma pessoa tá tentando, né, parar, ou se ela tá sem usar e recai, ou qualquer coisa que aconteça, antes de ser olhado a doença, olha-se a moralidade, a funcionalidade, a ética, os princípios, os valores. E eles não deixam de existir na pessoa, né? Também, obviamente, existem várias realidades dentro disso tudo, né? Mas
não é porque de repente a pessoa não consegue parar de usar, ou tava limpo e caiu, voltou a usar, né? Ou, poxa, não sustentou um ambiente familiar, social, profissional, acadêmico, um esporte, um hobby, um relacionamento, espiritualidade, sei lá, cara, né? Infelizmente faz parte da natureza, né, da adicção, viver constantes sofrimentos, perdas, dores, prejuízos, né? É uma inabilidade que confere a sintomas oriundos, uterinos, né? Onde, sem dizer que teve ou não teve, a forma que a pessoa interpretou e representou e precisou sobreviver, né, e reagir à existência, fez com que em algum momento o álcool e a droga, ou qualquer vício determinante, as suas migrações, enfim, todas as tramas que compete essa história complexa, infinita e infindável, tá associada a uma inabilidade, cara. Há uma inabilidade e inabilidade que não tem nenhum efeito moral, nenhuma fraqueza, nenhuma sem vergonhice, mano, nenhuma filha da putagem, velho. Tá ligado? Então, às vezes, né, a pessoa perder algo, além de todas as perdas que ela mesma já tem, através de despertencimentos, sei lá, qualquer coisa, cara. Às vezes ela vai ficar mais decepcionada ainda, porque ela já está decepcionada em machucar os seus entes queridos, ela já está decepcionada em não conseguir concluir algo, né? Ela já está decepcionada consigo, ela já vive uma decepção constante, né? Então às vezes é perigoso pensar que algo educativo, uma escola, né, um aprendizado, uma provocativa, ou sei lá, um contrapeso, faça com que a pessoa de repente se mova por causa disso, né? E eu tô falando tudo isso e eu me identifico com tudo isso que eu tô falando porque eu vivo todas essas coisas, né? Inclusive é o complemento para o nosso próximo tópico que eu vou dizer agora. E aí existe um outro fator que ele é muito curioso, que é o seguinte. Agora é um pouco mais subjetivo, tá? Eu lembro, né, dos 27 aos 29 anos, mesmo que eu não queira traçar tempos determinados, é importante às vezes encontrar, né, esses modelos. Que eu já estava vivendo de forma delirante, alucinada, paranoica, né? Dialogando entre a esquizofrenia e a mediunidade, mas tudo isso dentro do guarda-chuva da adicção, que a adicção por si já é suficiente. E aí, um dos processos iniciais ali, naquele tempo, né, que era uma outra verdade, completamente diferente da verdade de hoje, eu lembro que eu tinha muito medo, né, e isso é interessante, porque eu passei por diversos processos iniciáticos, né, até mesmo um pouco parecido com o que eu falei num vídeo sobre domínio mental versus conforto sentimental. Então eu passei por uma série de coisas, né, para poder me reinventar ali e tal, não sei o quê, junto os trabalhos sendo analisando, né, psicanaliticamente, trabalhos psicológicos, uma série de coisas que eu fiz ali que entrariam no aspecto de consciência, de ciência e tal. Tinha o paralelo, né, de subjetividade energética espiritual. E é muito comum encontrarmos, né, eu eu já mencionei bastante, nos meus livros eu menciono isso bastante. Já mencionei sobre os espíritos atormentados, né, que existe no Sansara do budismo, principalmente na qualidade tibetana, né, que é bem alegórico, bem arquétipo. São espíritos esfomeados, atormentados, com uma fome insaciável e uma boca minúscula. Então eles nunca ficam satisfeitos, né? E dentro disso tem as expiações, né, de umas linhas mais espíritas. Existem as qualidades de eguns, zombeteiros, obsessores, espíritos de baixa luz, né, o inimigo. Cara, existem várias classificações
simbólicas e representatividades de todas as sortes e azares na tentativa de explicar um fator quântico, né? E tudo bem, faz parte também. Mas eu habitei, né, no medo disso. Então, muitas vezes, cara, eu vivia de uma forma, né, muito brutal no início da recuperação, naquele momento, lutando, né? Como inclusive eu trago em vídeos, tem um monte de vídeo assim, talvez eu até traga em algum momento, não sei, cara. Tô completamente aberto às coisas que podem acontecer, tá ligado? Tô realmente fluindo no que tá acontecendo, tenho meus propósitos, meus objetivos, meus focos, né? Mas a vida ela vai se manifestando e eu tô realmente fluindo conforme acontece. E aí eu lembro de ter medo, né? Medo, às vezes o meu medo, ele era não em viver de uma forma boa, que hoje, mesmo com todas as dificuldades eu vivo, inclusive as dificuldades iguais às que eu mencionei no começo do vídeo, né? Fragmentadas de outras formas hoje em novas condições de uma vida, né? Mas eu tinha medo de ir pro inferno, né? Resumindo, ou ficar preso no samsara, né? Porque algumas literaturas, conforme algumas literaturas de histórias com E, você começa a ver que quem morre, né? Viciado, principalmente em drogas, né? Álcool, nicotina, pornografia, sexo, mentira, compras, sei lá, qualquer exagero, né? Mas a droga tá no topo, tem jeito. E também tem os níveis de drogas, né? Porque também tem isso. A gente coloca ali, sei lá, metafetamina, heroína, cocaína, crack, também, porque aí as outras elas vão entrando, inclusive até em aspectos medicinais e microdoses hoje, porque é isso, nós estamos expandindo os conhecimentos. São outras coisas, né? Tudo parte do indivíduo junto à sua digital, velho. É a engenharia mecânica fisiológica de cada um, hormonal, neurológica, neurofisiológica, etc. Então eu tinha medo de habitar como um espírito que desencarnou, né, sofrendo as represálias subjetivas, invisíveis dessas possíveis verdades. Estou dizendo tudo isso porque eu perdi um pouco, né, essa relação. Eu acabei transitando, inclusive com os vídeos anteriores, né, principalmente no aspecto do domínio mental, que também é super curioso. Eu acabei de fazer uma sessão e aí eu estava compartilhando com ele, né, essa epifania que eu tive. E aí, conversando com ele, eu percebi um adendo no que eu trouxe do vídeo sobre o sofrimento, o conforto do sofrimento e o domínio mental. Na verdade, eu não possuo domínio mental, né? Eu enxerguei errado. De novo, eu estou me corrigindo e aprendendo e evoluindo com isso, né? Eu possuo domínio em algumas áreas mentais, né? Porque se eu possuísse um domínio mental absoluto, eu conseguiria converter todas as situações, né? Mas não, eu possuo domínio em algumas áreas mentais, né, para entendimento do sentimento, mas independente de ter domínio mental ou não, o sentimento é uma zona paralela, cruzada, justaposta, sei lá o que, velho, que é trabalhado apenas com afeto e amor, mano, né? Mas esse é um outro assunto, é só um complemento porque eu acabei de ter novas adaptações, evoluções, atualizações do que eu tinha pensado. Mas de qualquer maneira, né, em contrapartida, o que aconteceu comigo é que eu vim desenvolvendo uma série de domínios mentais, né, dentro dessa nova face que eu revelei com vocês, e acabei me distanciando um pouco, né, desta preocupação a uma subjetividade pós-morte, né. Mas é interessante porque eu tô transitando, e a gente já vai encerrar, tá? Porque eu queria somente falar sobre, principalmente o assunto era sobre o aspecto em, puta, será que tem que ter um puta de um perrengue pra mudar? Cara, às vezes o perrengue, velho, pode ser o checkmate pra pessoa tirar a vida, mano, pra fuder tudo usando e usar mais e fuder tudo, né, mano? Ou não conseguir sair da cama, numa puta depressão, não dá pra saber, velho. Não dá pra saber, é muito alto o preço a se pagar, né? E aí é complicado tudo isso.
E aí esse era o grande tópico, e o tópico complementar que seria esse sobre o medo, porque eu tenho transitado, né, tá cruzando os assuntos pra gente realmente encerrar. Eu tenho transitado, né, constantemente, ultimamente, né, desde 2023, ou desde que eu nasci, aos 5 anos comecei a ter consciência, não sei, velho. Mas obviamente agora tá muito mais... Não seria latente, tá? É como se uma célula à parte estivesse sendo vivida dentro deste conjunto atômico, né? Então ela tá aqui vibrando de uma forma diferente. Então eu tenho vivido uma série de coisas novas, lidando com diversos tipos de sentimentos, né? E muitas vezes, como eu tenho compartilhado, muitas vezes chorando, né? Outras gritando, que daí subiu mesmo a endorfina, a adrenalina, eu tô lá mesmo, bagulho é nice. Mas é isso, vai indo, né? Porque o grande ponto é esse, cara. Até mesmo conseguir enxergar que a situação é uma, mas se há uma situação que eu entendo boa ou ruim, né, corresponde ao mesmo tipo de situação, às vezes a minha inabilidade faz com que ela tenha um peso insuportável, né? Mas a situação ainda é a mesma, né? E aí todo o trabalho que eu faço é para realmente transformar isso. O medo, ele ainda não está associado ao aspecto pós-morte, né? Eu consegui me desprender um pouco disso. Mas agora existem medos reais, né? Preocupações, reformulações de conceitos, inclusive, sabe? Que eu estou vivendo. E o quanto isso teria um nível, né? Comparativo a alguns ideais e algumas projeções. Então são assuntos muito mais maduros, né? Mas que me voltam ao mesmo tipo de medo. E essas forças, hoje, tá? Pegar os meus vídeos anteriores, e eu tenho certeza, velho. Eu espero que não, porque realmente eu tô fazendo uma força diferente agora, uma conexão diferente, né? Pra eu poder viver um conforto sentimental. Eu tô cansado de viver naquela dor que eu tô vivendo, né? Mas tudo bem se ver, né? O dia que eu puder chorar, chorarei. O dia que eu puder ficar com raiva, sem danos pessoais e externos, tudo bem, né? Mas eu espero que isso diminua, né? Tenho feito esforços novos, novas coisas, né? Reciclei algumas. Em contrapartida, eu tenho vivido, né? A forma que eu interpreto e a forma que eu represento, independente da situação, ter a sua realidade, né? Infelizmente, de uma forma dissimulada, e não importa os níveis de esclarecimentos, os níveis de ressignificações, os níveis de comportamentos, inclusive, a determinada situação, muitas vezes a forma que eu enxergo, que eu sinto, que eu penso, ela pode estar dentro de uma inabilidade de qualquer azar, né? Então, dentro de todas essas coisas, impressionantemente, eu serei contraditório, inclusive o que eu falei no começo do vídeo, porque eu estou usando de um medo, né? De um medo, seja ele numa projeção exagerada, né? Mas que me traz uma preocupação real, né? Então eu preciso desconstruir a minha projeção exagerada, dissimulada, né? Tentar me atentar, né? Com todas as redundâncias possíveis. Tentar me atentar. Não, não é redundância não, né? É só trava-língua. Tentar me atentar ao que é real, né? E ainda assim, viver um peso, né? Onde eu já tenho representado como perda,
né? Ou danos maiores a mim, ou preocupações externas, né? Em cima disso tudo, reagir, mesmo inábil, né? Para que então eu consiga continuar. Em outras palavras, é como se, mesmo tendo conhecimento, mesmo fazendo coisas, mesmo falhando e errando, mas repleto de acertos, né, de coisas certas e corretas, eu não deixo de ter, né, a cobrança interna, onde talvez nem eu mesmo consiga viver a aceitação de uma doença. Então eu me coloco muitas vezes ao mesmo peso nos olhares morais, né, de um aspecto social, pois eu mesmo não consigo me reconhecer com uma doença da adicção, né? Até porque a doença da adicção, ela é realmente enigmática. Ela é múltipla de múltiplas verdades. Cada um vai encontrar a sua forma de lidar, né? Passando pelas modelagens que já existem, pontualmente, reparando alguma coisa que precisa, mas o que vai ser ou deixar de ser da pessoa, ela vai ter que descobrir, né? Não pode ser algo rotulado, né? Deve ser algo protocolado a resultantes das degradações, né? Que envolvem as grandes verdades de morte, enlouquecimento, né? Destruição generalizada. Mas fora isso, são todos os efeitos da vida. Então, às vezes, o próprio peso que eu já estou vivendo é por tentar me colocar adequadamente, de forma moral e ética, né? Junto modus operantes nos quais eu nunca fui suficiente, né? E dentro disso tudo, com medo, como eu retratei, e já vivendo, né, o aspecto da perda, mesmo sem perder, eu reajo. Mas reagir é o grande ponto, né? Eu tenho reagido, mas eu não sei como eu vou reagir sempre, né? Ajudas podem ser feitas, complementos devem ser feitos, novas compreensões devem ser vividas. E é constante. Mas o que não pode nunca, e esse é um grande ponto, mas também é um ponto contraditório, dicotômico, paradoxal, né? Tudo é sempre múltiplo, mas dentro de todas as multiplicidades, nem sei se é essa a palavra, temos que ter algumas coisas determinadas e segmentadas, né? Porque ao mesmo tempo que com 40 anos eu sou muito jovem para muita coisa, eu já sou muito velho para outras coisas, né? Então, como um adicto, sendo um doente, sendo uma doença progressiva e incurável, né? Onde parte da tríade do egocentrismo, da obsessão e da compulsão, né, adotada ainda por uma tremenda inabilidade, né? Como eu posso, então, me adequar às questões da vida, quando muitas vezes o conflito é porque moralmente parece que eu sou um sem vergonha, um fraco, um covarde, um abusador? Esses são questionamentos importantes. Mas ao mesmo tempo, mesmo sendo adicto, eu consigo fazer coisas brilhantes e maravilhosas. Então, é um paradoxo dicotômico, vezes antagônico, vezes complementar, né? E cabe sempre a nós, na nossa individualidade, entender o que cabe realmente aos nossos valores. Em qual momento estamos nos escorando na doença, até mesmo pela própria doença, né? Manipuladora, manipulativa, né? Barganhadora, mentirosa, que também faz parte da adicção, porque faz parte de sintomas, né?
mais profundos. Ou quando realmente é a doença de fator inábil. E quando distinguir isso do que seria um padrão onde todos vivem as mesmas coisas e tudo é normal? E esse medo que assalta de forma dissimulada, quase que delirante, alucinada e paranoica, que também está dentro de possíveis espectros mediúnicos e esquizofrênicos, uma psicose, uma psicopatia, mas que tudo basta pela adicção. Mas como um adicto, ainda assim, consegue fazer tantas coisas e ao mesmo tempo nada? Cara, são sempre essas questões e todo mundo sofre. Então, dizer, não, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer isso. Aí você tem que ficar isso, aí não dá mais pra fazer isso, mas dá pra fazer isso. Precisa passar por isso. Não pode fazer isso tá errado, isso tá certo. Fudeu, mano. Vai continuar a gente morrendo, velho. Vai continuar a gente sem entender nada, velho. Vai continuar a gente vivendo mal. Vai viver mal de todos os jeitos, mas vai começar a aprender a viver bem, vai ter momentos bons, né? Mas não tem como descartar. O que é e o que não é, tem que tentar, continuar tentando. Se vai usar, se não vai usar, se vai substituir, se vai reduzir, se vai parar para sempre. Cara, essas coisas eu tenho repetido ultimamente, porque são coisas que estão pegando muito em algumas pessoas, são coisas que estão acontecendo muito marcantes. Existem os pontos, né? Estado Cracolândia, estado rua, estado prisão, estado hospital psiquiátrico, estado destruição de lar e família, estado destruição física, estado destruição mental, sentimental, energética e espiritual. Precisa de um trabalho específico, com certeza. E que bom que existam todos esses, né? Agora, avançou, continuou, ressignificou, entendeu. Caralho, se começar a entrar nessas mesmas questões que afetam princípios morais, éticos, vai ser difícil. Vai ser difícil. Porque ao mesmo tempo que não é. E não são todas as pessoas que descobrem habilidades possíveis, mesmo sendo pessoas inábeis, em burlar o triste fim que seria, realmente, continuar destruindo tudo e todos, a si próprio, né? Viver uma cobrança constante, uma culpa constante, uma vergonha constante, né? Ou estágios elevadíssimos de contemplação, aberturas, conquistas, mas que escorrem pelas mãos, porque nunca soube manter, nunca conseguiu manter. Não tem habilidade. Então essas coisas elas estão reverberando muito em mim, porque obviamente são coisas que eu estou vivendo, né? E eu tenho me prontificado cada vez mais em tentar melhorar, em tentar fazer. Então, da mesma forma que é insuficiente para quem tá de fora, né? Do tipo, porra, o cara não vai, porra, mas não vai, puta, mas de novo fez isso, puta, aqui dentro também é assim. Caralho, mano, mas não vai, eu tô fazendo tudo e não vai, mano, caralho, o bagulho não vai. Ufa, foi um pouquinho, caralho, deu certo. Puta, mano, mas tudo que eu fiz caiu, velho, agora eu perdi tudo, mano, puta, e ali vai dar merda, cara. Caralho, não vai, mano, eu faço e não vai. Então é realmente, cara, muito difícil. O que precisa é ter mais compreensão, mais explanação, precisa ter mais sensibilidade, cara. Precisa entender, precisa enxergar com mais atenção o que é de fato esse mistério, esse enigma da adicção. Não digo nem a recuperação em si, mas a trama da vivência em si, sabe? Essas coisas, elas devem ser olhadas com mais atenção, cara. Devem ser olhadas com prismas mais filosóficos e humanizados, inclusive. Não existem tantas bandeiras levantadas a tantos direitos e etc. E cadê os cuidados aos adictos que são vistos sempre como pessoas imorais?
covardes, fracassadas, abusivas, tóxicas. Sim, faz parte da doença. E como trabalha a doença? Não importa se está usando ou não usando, essas coisas elas estarão sempre presentes. São as ressignificações constantes a um processo de cura infinito que talvez possa fazer com que existam registros bons, compartilhamentos bons, evitação de riscos maiores. Mas ainda assim vai existir falha, ainda assim vai ter erro. E continua tentando, porque é uma doença. É difícil, eu tenho uma dificuldade enorme em dizer que é uma doença, velho. Porque eu me coloco na falha moral. Eu me coloco na falha ética. Eu gozo um fruto brilhante, com um monte de coisa, e não aceito que eu erre. Eu falo que eu sou um cara falho, cheio de erro, mas na minha intimidade eu não me permito errar, porque tá enraizado a minha impotência, a minha inabilidade moral, ética, estrutural, de sustentação. Não há sustentação. Então, pensem, reflitam sobre: será que precisa de algo educativo, de uma real perda, para ver se enxerga? Ao dizer isso, eu lembrei novamente. Rio Grande do Sul inundado, guerra da Ucrânia, Palestina, África, pobreza enorme, exploração na China, na Índia, e eu aqui, egocêntrico, filosofando. Sim, também é dificuldade, também é real. Assim como pode estar uma pessoa nesse exato momento, num quadriplex, com uma privada de ouro, sofrendo também uma inabilidade em existir. A linguagem do sofrimento é universal. E por isso existem tantas e tantas e tantas verdades de todas as formas, para todas as diversidades, diferenças, volatilidades, neste espaço, para que tenhamos então pelo menos um nível de conforto sentimental, mas que seja nem que inicial por domínios mentais e entender um pouco mais, porém compassivos e solícitos a um sentimento tão complexo, tão sensível, tão frágil, né? Que infelizmente se manifesta de forma devastadora, infelizmente. E é sempre muito triste. Então vale refletir, vale pensar se essa relação, quase que dentro de uma meritocracia, né? Onde um olhar mais apurado faça com que você entenda que não pode sofrer, que não deve sofrer, e que o que você tem, você não poderia ter. E que talvez uma grande lição fizesse com que você mudasse a vida. Se fosse assim tão simples, cara, estariam todas as pessoas boas e bens. Bens não, bem, né? Com os seus bens também. Estariam pessoas aí medicadas, resolvidas, providências divinas resolvidas, né? Técnicas, conceitos, literaturas, pesquisas resolvidas, né? São processos em resolver. Processos, né? Realidades entre os saltos das nossas eras, os tempos vividos, os novos tempos, tempos antigos, novas formatações, novas realidades, novos valores, novos cuidados, reprimido na infância, libertinoso na vida adulta, libertinoso na infância, reprimido na vida adulta. Conceitos de todos os azares, de todas as sortes, de todas as faces e formas. Tudo isso tem que entrar em jogo. Mas nunca se esqueça, cara. Quando tentamos colocar um adicto
no nível de uma pessoa normal, estamos matando um adicto. Porque a coisa que ele mais tenta desde que existe, não falarei por todos, tá? Falarei por mim. Desculpa, não quero colocar para todos, eu vou colocar para mim. Quando tentam me ver como uma pessoa normal, isso também é contraditório para mim, né? Mas, enfim, vamos retroceder tudo e vamos ampliar aí uma visão um pouco mais líquida. Enxergar um adicto como uma pessoa normal pode ser complicado. Porque talvez alguns adictos, assim como eu, o tempo todo tentam ser pessoas normais. E muitas vezes não somos, né? Mesmo que aparentemos ser, nos comportemos como tal, lá dentro, grita dentro de nós. Fracasso, perda, derrota, rejeição, abandono. Não consigo manter nada. Só perdi. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer isso. Se eu fizer isso vai dar merda, se eu fizer isso vai dar merda, se eu fizer isso vai dar merda. Ah, mas todo mundo é assim. Sim, todo mundo é assim, mas vê se tá todo mundo fumando pedra na Cracolândia. Daqui a pouco vai estar, né? Igual tá todo mundo viciado em celular. Países ocidentais e consumistas. Mas aí é muita filosofia, já estiquei os chicletes demais, eu acho que eu já consegui passar aí uma mensagem, mesmo que eu tenha deixado prolixo, como sempre, né? Só para retomar, quem aguentou bravamente ficar até o fim, a grande perspectiva de investigação aos níveis educativos ou não é: será que vale? Será que é um determinante, uma grande perda? Pode ser, mas não vamos classificar nada como absoluto. A relação do medo, ela faz com que você mude? Pode ser, mas não vamos classificar nada como absoluto e definitivo, né? Vamos entender que tudo pode ser e tudo pode não ser. O importante é tentar, assim como nós adictos, tentar acolher também aqueles que convivem com a gente, né? Vocês que convivem com adictos e tentam acolher, talvez quebrar um pouco apenas as visões morais, pois quase sempre todos os adictos já se cobram mais do que propriamente as cobranças externas em suas inabilidades morais. Chega! É isso. Então, ficamos por aqui. Cara, eu queria fazer um vídeo de 10 minutos. Meu Deus do céu, como eu me emociono. Mas beleza, vamos lá. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu?